Hallo zusammen, sei willkommen! Na aula de hoje vamos fazer uma revisão dos assuntos contidos no livro A1.1 do Menschen, da lição 1, 2 e 3. Tá? E quais são esses assuntos? Os assuntos mais importantes dessas lições é a apresentação pessoal, né? Então nós vamos fazer uma revisão, trabalhando principalmente com os verbos que a gente precisa para fazer essa apresentação. Vamos também ver quais são os verbos regulares, quais são os verbos irregulares e fazer uma revisão na regra de conjugação. Vamos trabalhar também com os números, vamos fazer uma revisão também dos possessivos e, por último, ver alguns exemplos do uso da palavra doch, ok? Então, gente, eu preparei aqui para a gente alguns tópicos para que a gente possa fazer por partes essa nossa apresentação, essa revisão da nossa apresentação. Então, o primeiro tópico é o Name, né? E para dizer o nome, a gente tem algumas possibilidades, como Ich bin ou Ich heiße, ou até mesmo Mein Name ist, tá? Então, aqui eu vou colocar apenas uma para cada, tá? Eu vou dar prioridade ao verbo heißen para que a gente possa utilizar um verbo específico para cada tópico, tá? Então, no Alter, a gente precisa, claro, dizer os números, né? A gente precisa aprender os números e ele vai vir daqui a pouco, então eu não vou colocar agora, mas eu vou colocar já o verbo que a gente precisa usar para dizer a idade, que vai ser Ich bin, a gente coloca a idade e depois Jahre alt, tá? Que é anos de idade. Herkunft, vocês lembram do significado da palavra Herkunft? Que é a origem. E aqui é importante já ver com o Wohnort, Herkunft e Wohnort, que aí vocês podem trabalhar já com dois verbos e inclusive utilizar o aber, que é o mas. Vamos ver aqui como é que fica. Herkunft é a origem, então o verbo para a origem é o verbo kommen, tá? Aí o que é que vocês têm que ter atenção? Que o verbo kommen, ele tem uma preposição que é aus. Essa é uma preposição fixa do verbo, tá? Então, depois de aus, você diz aí o país ou a cidade de onde você vem, né? E isso vai de acordo com o contexto. Se você está na Alemanha, você diz Ich komme aus Brasilien. Se você está no Brasil falando em alemão, você pode dizer Ich komme aus João Pessoa ou Ich komme aus Paraíba. Tá? Então, você coloca aqui o lugar de onde você vem. E aí, o que eu estava falando que você pode vincular com o Wohnort, que é o lugar onde você mora. Se o lugar for diferente, você pode colocar um aber, que é o mas. Ich komme aus São Paulo, aber ich wohne em João Pessoa. Então, aber é o mas e aqui o Wohnort. Essa palavra Wohnort, ela é uma divisão, né? O wohnen é o verbo morar e Ort é o lugar. Então, para você dizer onde você mora, você utiliza aqui o verbo wohnen. Diferente do verbo kommen, o verbo wohnen tem outra preposição. Ich wohne in, tá? Enquanto o verbo kommen, ele pede necessariamente a preposição aus. O verbo wohnen, ele pede sempre a preposição in, ok? Beruf. Beruf, a gente já se encontra aqui na lição 2. E aí eu reforço para vocês que o vocabulário das lições é muito importante. Além desses assuntos que a gente vai ver hoje aqui, é importante que vocês aprendam o vocabulário da lição. E o que seria o vocabulário da lição? É justamente o Bildlektion, que fica lá em cima da lição, ok? E aqui o Beruf tem significa o quê? Ocupação, profissão, tá? Então, para você dizer o que você faz, você vai utilizar aqui o verbo arbeiten. Então, ele já está conjugado, né? Só que, relembrando, é um verbo regular. Então, você vai pegar o pronome pessoal, né? E
conjugar o verbo, ok? Então, ich arbeite, e nesse caso aqui, ele vai ter uma preposição fixa também, que é o als. Ich arbeite als, e aqui você vai dizer a sua profissão. Se você quer especificar onde que você trabalha, aí você vai precisar utilizar uma outra preposição, que é a preposição by. Tá bem? By. Então, um exemplo, ich arbeite als Lehrer bei Goethe-Institut. Então vamos para o tópico Familienstand. Familienstand é o estado civil, e aqui a gente precisa utilizar o verbo sein. Novamente o verbo ele vai vir com o sein, no caso conjugado, ich bin, e aí são 3 estados civis que a gente viu no livro. Ich bin ledig, ou ledig, tanto faz. Outra opção é ich bin verheiratet, tá? A outra opção que o livro dá é o verbo, aliás, o adjetivo, né? Todos os estados civis são adjetivos. O outro é o geschieden. Geschieden. Podemos ainda aqui acrescentar também um outro, que é o verwitwet. Verwitwet, que é o viúvo, tá? Então, esses aqui, eles são os estados civis. Lembrando que, quando você diz ich bin single, a palavra single, ele não é exatamente um estado civil. Né? Você está dizendo que você não está namorando, não tem um parceiro ou uma parceira, tá? Mas os estados civis realmente oficiais, né, juridicamente falando, são esses 4 aí, tá bom? O próximo tópico é o Kinder, tá? Kinder, você já precisa utilizar um outro verbo, que é o verbo haben. Ich habe. E aí você pode aqui dizer, se você quer dizer que você tem um filho, né? Ich habe ein Kind. Se você quer dizer que não tem filhos, aí você usa a negação com o keine. Ich habe keine Kinder, tá bom? No caso, se você quer dizer que tem 2 ou 3 filhos, aí você simplesmente coloca o número, por exemplo, ich habe 2 Kinder, tá bem? O Sprache é o substantivo, tá, gente? O Sprache é o substantivo. Aqui, vocês precisam ter atenção que o verbo é com E. Aqui, o substantivo é com A, tá bom? Então, se eu quero dizer os idiomas que eu falo, eu vou conjugar o verbo ich spreche, e aí eu digo os idiomas que eu falo. Na lição 3, a última página da lição 3, você vai ter lá uma lista de idiomas. Interessante é que todos os idiomas, sem nenhuma exceção, todos eles terminam com o SCH. Então, Deutsch, English, Spanish, Portugueses, todos eles têm essa terminação sh, tá bem? No livro não aparece o idioma português, então eu vou escrever aqui para vocês saberem como que se escreve português em alemão. Ich spreche portugueses. Tá? Todos eles, né, terminam com o SCH, tá bem? E lembrando que não tem U, tá? Não tem U aqui depois do G. Portugueses. Ok, se você quer falar, você quer dizer, você fala um pouquinho de alemão, ou de qualquer outro idioma, ich spreche ein bisschen.
ich spreche ein bisschen Deutsch, por exemplo. Ok? Eu coloquei esse tópico hobby, apesar da gente não ter visto nas últimas aulas, mas é bem simples. Vocês podem dizer assim, ó, mein Hobby ist. E aí vocês podem ir lá para a lição 7 do livro, que tem bastante verbos, e aí vocês podem ver quais são os hobbies de vocês através desses verbos e simplesmente colocar ele aqui no infinitivo. Mein Hobby ist lesen. Mein Hobby ist fotografieren. Tá bem? Então, essa foi a primeira parte. Vamos agora para os verbos, tá? Eu fiz aqui uma seleção dos verbos necessários, dos verbos aqui que eles são necessários para a nossa apresentação. Então, eu coloquei aqui o verbo heißen. Ele está escrito aqui com o SS, né? Apesar de ser com ST7. Nesse caso, que você tiver com o teclado que ele não tem, você pode simplesmente escrever com SS também, ok? Então, esses são os verbos que a gente utilizou agora há pouco, né? Na nossa apresentação, a gente utilizou esses verbos aí e eu fiz a listagem aqui para mostrar para vocês quais verbos são regulares e quais são irregulares. Então, é melhor a gente selecionar aqui quais são os irregulares. Os irregulares é o sein, tá? Sein irregular, e o verbo haben e também o sprechen. Tá ok? Eu vou preparar uma outra aula só com os verbos irregulares, tá bom? Então aqui é importante que a gente pegue aqui as regras de conjugação. Para o ex, eu coloco um E no final. Eu pego o radical, tá bem? Então o radical, normalmente, eu retiro o EN, tá? E eu tenho um radical. Normalmente você vai fazer dessa forma. Eu digo normalmente porque alguns verbos não terminam em EN. Às vezes o verbo termina em RN. Mas, por hora, vocês não conhecem nenhum verbo desse tipo, então associa, por enquanto, dessa forma. Normalmente é o N ou o EN. Então, ich komme, tá? Du kommst, er, sie, es kommt. Então, a regra de conjugação com T. O wir, ele vai ter uma terminação EN. Vocês podem associar também como sendo simplesmente o verbo do infinitivo, mas não é, tá? A terminação coincide, mas ele não está no infinitivo, vai estar conjugado. Então, wir kommen. Tenha atenção, porque vocês não vão acrescentar o EN no final. Vocês vão pegar o radical do verbo, tá? E vão colocar a regra de conjugação, que nesse caso coincide com o infinitivo. O ia, a regra de conjugação para o ia, que é o vocês, é o vós, só que ele é informal no alemão, é o vós, aqui você coloca somente o T, ok? O sie é eles ou elas, e você também coloca o EN. Então percebam que no plural, que esses aqui são os pronomes pessoais no plural, né? Aqui a gente tem os pronomes pessoais no singular, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Tá? Esse daqui é o sie formal. Ele não entra como um pronome pessoal daqui nem daqui, porque eu prefiro fazer assim, ó, associar que ele é o du no formal e ele também é o ia no formal. Quer dizer, eu posso falar tanto com uma pessoa, então quando eu falo diretamente com uma pessoa, eu utilizo o sie, porque se eu quero falar formalmente, e se eu estiver falando para mais de uma pessoa, eu posso utilizar o sie também. Tá? É como se fosse o senhor ou os senhores, ou a senhora ou as senhoras. Então, ele serve tanto para falar com um homem ou com uma mulher, tanto no singular quanto no plural. E a regra de conjugação dele também é com EN, ok? Então, os verbos irregulares. Esse daqui serve para quais verbos? Para todos esses outros que eu não marquei. Todos os outros são verbos regulares. Os irregulares são o sein, o haben e o sprechen. Tá bom? E aí vocês já conhecem a conjugação deles, né? No próprio livro já tem lá. Eu vou só atentar para uma coisa. Todos os verbos irregulares, com exceção do sein,
todos eles, só muda a conjugação aqui e aqui. E o que é que muda? Não é a regra de conjugação que muda, é o radical do verbo. Porque um verbo irregular é justamente isso, quando o radical muda. Então vamos fazer um exemplo. O verbo sprechen, ele, conjugar aqui, este sprechen com E, né? E depois com o do, o que é que vai acontecer aqui? O E, ele se torna I. E a regra de conjugação continua presente. Mesma coisa com a terceira pessoa. O E do verbo vem para o I. E isso só acontece na segunda e na terceira pessoa do singular, porque aqui o E volta a ficar com E. Volta a aparecer no radical. Aqui também, ia spricht. Tá? E aqui, novamente, sprechen, sie sprechen. Certinho? Então, gente, agora a gente vai fazer a revisão dos números, tá? E vamos trabalhar apenas com unidade e dezena, por enquanto. Então, voltando, no 41, primeiro eu preciso dizer o quê? Primeiro eu preciso dizer a unidade para depois dizer a dezena. Essa é a diferença no raciocínio para você dizer os números no alemão. E aqui já vem com uma primeira exceção, e a única, na verdade, a primeira e única. Porque quando você diz o número 1, você diz como? Você diz eins, com um S, não é isso? Porém, quando esse 1 vem como unidade, por exemplo, 21, 31, 41, 51 e etc., você corta o S. Então vai ficar ein und. Aí o 40, como é que é 40? Vier, né, de 4, mais a terminação 6. Então, 41. 41, né? Então, primeiro você diz a unidade, depois você diz a dezena. E aqui você tem um und de conexão, tá bem? Lembrando que esse und vai aparecer sempre e não vai existir perda de consoantes. Eu vou dar o exemplo aqui de 31, por exemplo. Vamos aqui para o 31. Vai ficar ein, porque vai perder o S, né? Esse S aqui, ó, ele vai desaparecer. E eu vou colocar o und do I, né? E agora eu vou colocar o 30. O que é que eu quis com esse exemplo? Dois pontos. Primeiro, que você não vai deixar de escrever um dos dois, porque aparecem dois. Porque um é do und, o outro do 30. E outra informação é que no 30 você escreve com SZ. É o único, porque o restante, todos os outros, é feito com o Z, o Z. Tá bem? Como eu falei, a única exceção é o 1 que modifica. O restante não modifica. Não modifica nada. Se eu quero dizer 47, eu digo o número 7. Como que é o 7? Voltando aqui, como é que é o número 7? 7, não é isso? Pois ele vai vir exatamente igual aqui. 7 und 40. E a pronúncia pode ser 40 ou então 40. Esse final pode ser com som de K ou então com esse som do Sh. Tá bom? Então você vai dizer sempre unidade e dezena. Outro ponto da nossa revisão são os pronomes possessivos. Tá? Os pronomes possessivos, vocês precisam ter atenção no gênero da palavra que vem depois. Quando a palavra for feminina ou então ela vir no plural, você precisa colocar um E depois do pronome possessivo. Eu digo, mein Name ist Vinícius, porque Name não é feminino e não é plural. Então ele não precisa do E. Porém, se eu quero dizer meine Mutter, eu preciso colocar um E, porque Mutter é feminino. Então é meine Mutter. Se eu quero dizer meus pais, os pais em alemão, como é que eu digo? Né? Vou escrever aqui para vocês. Vai ficar
vai ficar Eltern. Isso é o plural. Então, quando eu vou dizer meus pais, eu preciso colocar aqui um E no final, tá? É uma espécie de concordância. No alemão, a gente chama isso de declinação. Vocês podem agora associar simplesmente com uma concordância, tá bom? Então, para o possessivo ich, tá? A gente vai ter o mein. Para o du, a gente vai ter aí o dein. Lembrando que ele pode ser mein ou meine, dein oder deine, tá bem? Ok, então aqui nesses pronomes possessivos, é importante que vocês já aprendam também o vocabulário da lição 3, porque aqui ele aparece justamente na lição 3, né? Então o vocabulário de família, ele é importantíssimo de aprender, e aí vocês podem já estudar junto com os pronomes possessivos, tá bom? Outro assunto que aparece na lição 3 é o uso da palavra dor. Essa palavra não existe na língua portuguesa, pelo menos eu não conheço. É uma palavra que se usa para você negar. Tá? Vocês conhecem a negação com nicht, não é? E com kein, vocês já viram. A gente vai se aprofundar depois nessas duas negações, mas agora a gente vem com a negação com o dor. Quando que eu uso o dor? O dor, ele é utilizado para você negar a negação. Tá? Então, vamos pensar assim em português para que a gente vá depois para um exemplo em alemão. Se alguém diz para mim, você não é Vinícius, aí eu vou dizer dor, eu sou Vinícius. Tá? Eu fiz esse exemplo totalmente em português para vocês entenderem a lógica, tá bom? Vamos agora para os exemplos em alemão. Vamos lá, a gente tem aqui, kommst du aus Österreich? Qual que seria a resposta se a pessoa vem da Áustria, né? Lembrando que isso aqui é Áustria em alemão, não é isso? Se eu quero dizer que sim, eu venho da Áustria, eu respondo com ja, como vocês já conhecem, ja, ich komme aus Österreich. Tá? Se eu não venho, eu vou e digo lá, ó, nein, ich komme nicht aus Österreich. Tá? No segundo exemplo, sprichst du Deutsch? Aqui ou é ja, né? Deixa eu manter aqui o padrão, ou é o ja, ou então eu digo nein. Aqui é uma linguagem binária mesmo, ja ou nein. Eu não posso usar o dor nem nessa frase, nem nessa frase, tá? Aqui eu não consigo usar o dor, aqui também eu não tenho como usar o dor. Por que não? Porque elas não estão na negativa. Eu só posso usar o dor quando eu quero negar uma negação. Tá bom? Então, já nessa frase aqui, ó, das ist nicht deine Mutter, oder? Esse oder aqui, gente, ele serve... Aqui ele seria e o nosso né? O português aqui do Nordeste seria o nosso né. Um questionamento. Você afirma, você veja que aqui a frase não é uma pergunta, né? Na verdade, né, que você afirma é que você não faz uma pergunta. Aqui na verdade é uma negação, né? Você não faz uma pergunta. Olha a posição do verbo, onde é que ele está. Ele está na segunda posição. Quando eu quero fazer uma pergunta, o que é que eu faço? Eu coloco o verbo antes do sujeito, antes do pronome pessoal. Nesse caso aqui, ele está na segunda posição. Ele não está antes do sujeito. Então, aqui não é uma pergunta. Porém, esse final aqui, ele transforma isso numa pergunta. É como se diz assim, né? É isto? Então, aqui eu posso usar o dor, porque isso daqui é uma negação. Então, das ist nicht deine Mutter, oder? Aí se eu digo dor, como que seria o complemento? Dor. Das ist meine Mutter. Tá bem? Ou eu posso dizer aqui também
Eu posso concordar com a negação, tá, gente? Eu posso concordar com a negação. Então, nesse caso, eu vou dizer ja, das ist nicht, meine Mutter. Tá bem? Então, gente, a revisão foi isso, tá? Eu recomendo muito que vocês façam o livro de exercício da lição 1, 2 e 3. Ok? Auf Wiedersehen!